Bom, então continuando aqui mais uma gravação sobre o uso da plataforma Concerto. Quando a gente faz o primeiro login na tela, nós temos então acesso a todas essas funcionalidades. Então, esse aqui é o menu testes, onde como o nome já sugere, a gente vai criar e armazenar os testes que nós vamos criar, né? Aqui são os wizards, que são então um agrupamento de informações para facilitar a criação dos testes. Os templates, que são semelhantes aos test wizards, só que em módulos isolados. Data tables é onde ficam armazenados, então, o banco de dados. Aqui já tem alguns user-made, que eu já criei, e aqui o starter content, que são os que vão aparecer no início da implementação da plataforma. Por último, tem o Files, que é onde ficam armazenados os arquivos dentro do servidor local. Esse daqui é um usuário com menos acesso. O usuário de administrador ele ainda tem acesso a algumas outras abas de administração dos outros usuários, de configurações mais baixo nível no sistema. Mas o objetivo hoje aqui então é criar o primeiro teste e ver algumas funcionalidades, como por exemplo o acesso às informações coletadas. Então, vamos começar criando um novo teste. Então, vamos chamar ele aqui de teste 3. URL name significa um endereço, né, que esse teste vai surgir depois. Então, tipicamente é o que vem aqui logo depois do domínio do servidor, barra, testes, barra, o nome do teste que você criou. Então, vamos chamar ele de teste 3. Tá? Visibilidade regular e o tipo como flowchart. Então, o Concerto ele permite você criar três tipos de testes de maneiras diferentes. Então, se você já tem um teste criado no formato wizard lá, né, pré-pronto, você já pode escolher ele aqui direto, já vai mais rápido, né? Mas o típico é o flowchart, que ele aceita pegar tanto os objetos de dentro do wizard como adicionar novas linhas de código de forma dinâmica. Ou no formato mais baixo nível, diretamente no nível de código. Eu não sei como é que isso funciona, mas eu acredito que seja um código à base da linguagem R. Então, vamos deixar o flowchart, salvar. Pronto, criou. Vamos editar. Então, aqui a gente consegue já ver a lógica do início do teste até o final do teste. Então, quando eu clico com o botão direito do mouse aqui nessa área em branco, ele me permite ver os vários nós, os vários nódulos, não sei como é que é a tradução, os vários nodes, que o Concerto já tem para essa versão. Né? Então, a cada nova versão, isso daqui muda. Inclusive, boa parte da documentação está desatualizada e se referem a nódulos que não existem mais. Então, o principal deles, a gente vai colocar aqui o assessment para criar um teste simples. Então, esse daqui é um wizard, tá? Um wizard chamado Assessment, a qual ele já vem com várias opções prontas para configurar um teste mais rápido possível. Então, aqui em itens, eu tenho o tipo, né? Eu vou deixar ele como tipo direto, eu tenho interesse então em criar um teste simples, a qual eu vou entrar com os itens diretamente, nesse nível daqui mesmo, né? Ou seja, eu não vou fazer a leitura de nenhuma tabela, de nenhum formato de tabela. Então, vou manter ele aqui como direct mesmo. E em itens, eu vou poder então colocar os meus itens diretamente. Se eu clicar aqui em cima, então, eu vejo que tem o ID, que é o número identificador de cada item, já com alguns exemplos pré-prontos. Tá? Então, aqui nós temos o enunciado da questão, que ele vem com esse título question. Então, você pode ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 colunas aqui. Isso daqui é uma. Eu não me lembro se isso daqui é uma tabela ou se isso daqui é um template chamado items. Mas isso aqui tudo é editável dentro do wizard, que é o Py, né, que chama-se Assessment. Então, aqui já tem algumas opções mais utilizadas, né? Então,
questão, eu coloco o enunciado da questão no formato HTML, ele já me dá várias opções no estilo what you see, what you get, como por exemplo, mudar o estilo da fonte, o tamanho da letra, cores, colocar em negrito e assim por diante. Os estilos de resposta, então esse daqui é um dos que me interessa mais. Vou deixar aqui como formato options, que basicamente ele vai me dar um número ilimitado de opções logo abaixo do enunciado da questão. Então, você quer reordenar isso aí de forma aleatória? Não, para mim eu quero que eles venham sempre na mesma ordem. Quais são as opções? Então, para essa questão, ele vai me dar três opções de resposta: 20, 200 ou 2000. Do lado esquerdo é o identificador da resposta, do lado direito é o label, é o rótulo que vai aparecer impresso na tela. Então, vou deixar esses padrões. O score principal. Então, quando a pessoa escolher qualquer resposta, ela vai ganhar 0 pontos, exceto o que aparecer aqui dentro de Score Map. Então, se eu clicar aqui, eu vejo que eu tenho, então, a primeira lista de elementos do Score Map, que é o primeiro elemento, então, vai receber o quê? O valor de 1. Então, toda vez que o elemento 1 aqui dessa lista, o elemento 1, que tem o valor 1, ou seja, que vai ter esse label de 20. Então, toda vez que o usuário escolher 20, ele vai ganhar quantos pontos? Ele vai ganhar um score de 1 ponto. Então, vou salvar isso daqui. Vou deixar do jeito que está. E vou salvar. Então, quanto que é 10 mais 10? A resposta correta seria 20. Vai ganhar um ponto por conta disso. O traço correspondente é matemática, então eu posso ter um teste com diversos traços. E isso daqui é útil porque nas opções de CAT, se eu não me engano, ele vai usar isso daqui para determinar quais itens que devem ser demonstrados, né? Então ele vai tentar pegar todos aqueles do mesmo traço. Mas se você quiser colocar aqui, por exemplo, traço, agrupador, subtraço, você pode adicionar quantas colunas você quiser para descrever os seus itens. Eu não me lembro exatamente para que serve essa função fixed index. E aqui vem os parâmetros psicométricos dos itens. Se eu não me engano, P1, P2, P3, P4 são lidos como os parâmetros de TRI, parâmetro A, B, C e D. Então, o parâmetro 1 seria a discriminação, a capacidade que o item tem de discriminar ou de trazer mais informações para um determinado nível de habilidade. P2 seria o nível de dificuldade. O P3 seria o nível de chute, né? Então, um parâmetro considerando aí a possibilidade de chute por parte do usuário. E o parâmetro 4 é algo que eu não vejo muito sendo utilizado, mas eu vi que os autores também modelaram como sendo a chance de erros por desatenção, né? Então a pessoa já está cansada quando vai responder aquele item, então tem uma chance de erro nisso também. E deixa vários outros parâmetros para que o usuário possa colocar por conta própria também. Então, a gente salva aqui, né? Regras de paragem. Então, máximo número de itens para serem mostrados no teste. Então, se eu colocar 0, pode mostrar quantos itens forem necessários. Tempo limite por item. Então, posso definir aqui em segundos quanto tempo que a pessoa tem para cada um dos itens. Não me interessa isso agora. Mínimo de acurácia antes de parar. Então, a regra de paragem mais comum em teste de habilidade, né? Então, se a pessoa erra, por exemplo, 5 itens em sequência, o teste para, né? Então, aqui a gente não precisa se preocupar com isso. Formato de tempo limite. Então, é quanto tempo que o teste começou, quanto tempo gasto, talvez dentro de cada questão, não sei exatamente como isso funciona. Ou limitar o tempo total do teste também em segundos. Opções de testagem computadorizada adaptativa. Então, não vou mexer nesse ponto aqui agora. Estou interessado só num teste linear, mais simples. Então, aqui é um outro ponto interessante que são as respostas. Então, aqui a gente pode clicar, exigir que cada
que o usuário preencha todas as perguntas antes de proceder para a próxima página. E aqui é onde as respostas são armazenadas, Response Bank. Opa, saiu aqui, deixa eu voltar. Então, Responses, Response Bank. Então, aqui a gente pode ver que ele vai ler uma tabela dentro do banco de dados chamada Assessment Responses. Está aqui. Se eu selecionar aqui, eu posso guardar esses itens em uma outra tabela. Tá? No final desse vídeo eu vou mostrar como criar uma tabela própria para salvar os itens. Então aqui a gente pode ver quais variáveis que vão ser salvas dentro deste wizard, que é o assessment. Então ele vai guardar o ID, o item ID, o score, o tempo que levou para responder cada item, o session ID, o theta. Se não me engano aqui o theta está representando o nível de dificuldade do item. O 100, se eu não me engano, significa erro de mensuração, padrão. Esse aqui são dois itens que ele vai me dar a opção de calcular em tempo real, inclusive, e aí ele vai ficar armazenado depois no item para ser usado posteriormente. Qual foi a resposta nua e crua lá do nosso sujeito? Qual o traço que aquele item correspondia? Então, não, não preciso de mexer nisso, porque ele já está configurado para que o ID do assessment seja salvo na coluna ID que está dentro dessa tabela Assessment Response. Mas eu posso salvar esse ID dentro de uma outra coluna dessa tabela. Mas, no caso aqui, eu vou sobrepor alguma coisa que já está escrita. Então, vou salvar. E aqui eu posso colocar para calcular o nível de dificuldade em tempo real e o erro padrão em tempo real. Não sei para que servem essas outras três opções, mas gostaria muito de saber. Então, salvar. Agora aqui a gente vai ligar o fluxo do teste, ele vai começar aqui, vai passar pelo assessment, do assessment ele vai chegar até o final. Então, aqui a gente pode rodar um teste, a gente salva o primeiro, e aqui embaixo então a gente roda esse teste. Então, vejamos, aqui a gente pode ver que o URL dele é teste3, então ele já foi diretamente para esse endereço. Ele apresenta as opções aqui de forma... Então, a resposta correta, 10 mais 10 é 20. Então, próximo. 100 mais 100, a resposta é 200, mas eu vou errar aqui, então vou colocar 2000 para ver como é que vai ficar salvo. Quanto que é 1000 mais 1000, eu vou colocar 20 para errar também. Então, acertei a primeira, errei as duas em sequência. Então, teste finalizado, pronto. Vejamos aqui como é que eu faço para ter acesso aos dados salvos. Então, eu venho aqui em Data Tables, venho em Starter Contents, e aqui vem Assessment Responses. Então, se eu editar, então aqui eu posso ver todo o histórico de testes criados usando essa tabela. Né? Então, no caso daqui, os três últimos que eu criei, então aqui, ó, Session ID I21, se eu não me engano, deve ter sido a última sessão. Tá? Então, foram três itens com o traço matemática. O θ, que ele estimou como sendo 0, porque eu não pedi para calcular na verdade, né? E o erro padrão como sendo 1, que também não foi pedido. Então, quantos pontos que eu ganhei para cada item? Está aqui, ó, eu ganhei 1 ponto no primeiro item que estava correto, e nos outros dois itens eu errei, então eu ganhei 0 pontos. No primeiro item, né, você pode ver até aqui, ó, item ID 1. Minha resposta foi 1, eu escolhi a primeira opção, que valia 1 ponto. Nos outros, eu escolhi, no item 2 eu escolhi a resposta 3, que por padrão vale 0 pontos, e no item 3 eu escolhi a resposta 1, que por padrão valia 0 pontos. Então, se eu quiser salvar para um programa, ler isso aqui depois, eu posso fazer um download, e posso salvar isso aqui no formato CSV, arquivo separado por vírgulas, lembrando que isso daqui ele é separado por vírgulas mesmo, no Excel ele lê arquivos separados por ponto e vírgula, então só tomar cuidado na hora de tanto importar quanto exportar para o concerto, que ele usa o padrão internacional para vírgulas. Se eu quero todas as colunas ou apenas colunas visíveis aqui na minha visualização atual, é a mesma coisa para as linhas, se só as visíveis ou só as selecionadas, ou se todas. Né? Então, eu posso salvar esse arquivo e ler ele posteriormente, fazer minhas análises que forem necessárias. Então, esse é o básico então, de aplicação do instrumento e conferência. Tem outras opções mais complexas, né?
que eu posso, por exemplo, criar um banco de dados exclusivo para aquele teste. Então, como é que eu faço isso? Eu já estou aqui em Assessment Responses, eu posso copiar, então eu venho aqui e criar. Clico em copiar, Assessment Responses, teste 3. Então, vou salvar uma cópia disso, vou apertar OK. E agora, se eu voltar aqui em Data Tables, User Made, eu posso ver que está aqui, Assessment Responses, teste 3, que é então o que eu acabei de editar, e o original está aqui, né, salvo, sem que eu possa estragar ele. Bom, aqui então eu posso verificar que, vou apertar em editar, eu posso verificar então que todas as respostas anteriores já ficaram salvas. Eu vou apagar tudo aqui, só para ter uma noção. Então, pronto, apaguei tudo. E vou configurar agora lá no Assessment para que ele use esse novo banco de dados, para que não confunda aí com outros testes que forem sendo criados. Então, eu venho aqui em Assessment, Responses, Response Bank. Então, aqui ao invés de usar o Assessment Responses, eu venho aqui, Assessment Responses, teste 3. E como ele é uma cópia do anterior, então já está tudo configurado corretamente. ID, tem ID, score e assim por diante. Salvei, salvei, pronto. Vou rodar, vou salvar aqui embaixo também, por via das dúvidas, e vou rodar o teste para ver o que acontece. 10 mais 10 eu sei que é 20, então vou acertar. 100 mais 100 é 200, vou acertar. E 1000 mais 1000 é... Bom, eu vou errar esse daqui, então vou selecionar essa segunda opção. Próximo, teste finalizado. Retorno agora lá então para o Data Tables para ver se registrou corretamente. Então, estão aqui as minhas três respostas. Essa aqui é a seção I22. De novo, ele não calculou nenhum desses dois, porque eu não pedi para que ele calculasse. O tempo que durou e as respostas dadas. Acertei a primeira, acertei a segunda, errei a terceira, registrou corretamente. Então, de uma forma simples, essa é a utilização mais básica dessa ferramenta. Até mais, até o próximo vídeo.